Antes de ter o nome mudado pelo próprio Deus, Abraão ainda era chamado de Abrão. Ao ser escolhido, ele recebe uma promessa de terra e descendência. É interessante como o autor de Hebreus diz sobre Abraão, de que ele é o grande pai da fé, porque ele saiu, confiou em Deus, mas ele foi especificamente para um lugar que ele não sabe qual é. Ele não sabe o destino. Deus nem dá o CEP, nem dá o endereço exato de como é que ele vai de olhos fechados. Deus não deixa a gente ver. É como um pai que vai atravessar um túnel escuro e pega a mão do filho, que não pode enxergar nada, e ele vai dizer: "Ô pai, eu tô com medo." Não, fica tranquilo. Confia no papai que a gente vai chegar do outro lado. A dificuldade para ter filhos se torna um problema para a mulher de Abrão, Sarai. Ele está sem possibilidade de ver o filho da promessa, ele está sem nenhum sinal da bênção de Deus. E como é que ele vai ter uma descendência? Ele já estava quase acreditando que quem ia ser a continuidade dele seria o escravo, seria o servo, o Eliezer Damasceno. E Deus disse não, vai ser alguém que vai vir das tuas entranhas. Então, ele acreditou. Deus tirou ele para fora, mostrou para ele as estrelas. Disse: como você não pode contar as estrelas, você não vai poder contar a tua descendência. A esposa então estimula o marido a ter um filho com a serva da família, Agar. Esse filho também seria contado como herdeiro da casa. Mas, se ele quisesse considerar ela como escrava, ela seria então a principal das escravas. E é exatamente isso que acontece na dinâmica de Abraão. Porque Abraão, quando ele toma a sua serva, a serva se considera no mesmo nível, no mesmo patamar que Sara. Grávida, Agar sai para o deserto. O errado foi que a serva reagiu com orgulho e a Sara expulsou a serva. Tanto é que Deus vai amparar essa Agar no deserto e vai prometer para ela que o seu filho também vai ser uma grande nação. Então Deus amparou Agar também. Mas então ela retorna, né? Porque Deus fala com ela, ela retorna, ele tem o filho e esse filho então se torna ali o filho principal até então o nascimento de Isaac. Mas Ismael não fazia parte da promessa de Deus. Ismael é um caso interessante porque, apesar de não estar dentro dessa aliança, porque isso vai ficar muito claro, Deus falou nem Eliezer, que é o servo, né, de Abraão, nem Ismael são os filhos da promessa. Então Ismael foi aquela força humana tentando resolver a situação. A gente dá uma ajudinha para Deus, já que Deus não sabe resolver, ele não sabe que agora que é urgente, que é a hora certa, então vamos dar uma ajudinha a ele. Então é isso que eles fizeram. O futuro patriarca da fé tinha 86 anos no momento em que Ismael nasceu. Quando Abrão chega aos 99 anos, Deus faz uma nova aliança com ele. Quando Abraão recebe a bênção da descendência, que Deus promete a ele que ele vai ser pai de muitos povos, Deus disse para ele: e o seu nome não será mais Abrão, senão Abraão. Em hebraico, não Avram, senão Avraham, que você será pai de muitos povos. E Sarai, chamava-se Sarai, com I no fim do nome dela, ela
perdeu esse I, tornou-se Sará para ser a mãe do povo judeu, a matriarca. Com os novos nomes, a promessa de Sara gerar uma criança é renovada. Foi somente aos 100 anos de idade que Abraão teve seu filho tão esperado com a esposa, que tinha 90 anos. Pela fé, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Isaac é um personagem interessante porque ele é o filho tão esperado, né? Assim, tão prometido e esperado, a concretização de tudo isso que ele falou, porque através dele é que virão todos os outros descendentes. E ele é o filho da promessa. Porque aí tem essa questão, por que ele, por que não o Ismael? Bom, o Ismael é filho de Agar. Agar não é a esposa oficial de Abraão. Né? Agar é escrava de Sara. E, tecnicamente, inclusive, o filho até seria de Sara. Porque quando ela diz assim, vou dar a minha escrava a Abraão, para que eu possa, através dela, dar filhos ao Abraão. Né? Mas parece que não era assim tão da vontade de Deus isso. Mas Deus abençoou também e os dois foram dois grandes povos, com certeza. Mas o Isaac é citado realmente como o filho da promessa. E, apesar dele, juntamente com Sara e Agar, ter tentado fazer um plano paralelo ao de Deus e ter conseguido um filho da promessa na sua própria força. Esse é o primeiro homem chamado de justo, de maneira como alguém justificado por Deus. Mas o espetacular é quando você vê Gênesis 15, quando tem a primeira folha da aliança de Deus com Abraão, e no capítulo 17, a segunda, quando aparece esse reforço da promessa divina, no meio é o nascimento de Ismael. Isso é tão espetacular porque é um sanduíche misterioso, onde você vê o fracasso humano, a fragilidade do grande patriarca, ladeado pelos 2 capítulos da promessa e da aliança divina, que são infalíveis, e a gente vê como é que Deus constrói de modo espetacular a trajetória do herói da fé, que é Abraão.